Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia, glórias a Deus. Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes da Web Rádio Farol, aqui diretamente da cidade de Laguna, Santa Catarina, Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza, estaremos juntos começando agora o programa Café com a Bíblia. Fica conosco aí, vamos ouvir belos louvores, adorar a Deus e fazermos uma reflexão na palavra do Senhor para abençoar a nossa vida. Comecemos com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, mais este dia, esta quinta-feira, de podermos estar aqui, Senhor, usando o microfone da Web Rádio Farol, aqui de Laguna, para falar da Tua palavra, Senhor, para te agradecer por Teu amor, Tua bondade, Tua misericórdia para conosco. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos dá graça, sabedoria. Senhor, abençoa cada ouvinte, Senhor, desse programa, tanto aqueles que vão ouvir ao vivo, aqueles que vão ouvir na gravação. Estenda as Tuas mãos de poder sobre a vida de cada um, Senhor, dando vitória, abençoando, guardando, sustentando, tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, vamos ouvir nosso primeiro louvor nesta manhã e logo estaremos retornando aqui para uma breve reflexão na palavra de Deus. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados.
Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Padaria e Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigo Mania, na rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Laguna, a Assembleia de Deus ora por ti. Muito bem, graças a Deus, ouvimos um belo louvor nesta manhã, para adorar o nome daquele que vive e reina para sempre, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nesta manhã queremos que pela graça do Senhor Jesus, inspiração do Espírito Santo, queremos ler um texto bíblico e fazer uma breve reflexão aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Não contaminar-se. Então, esse é um texto bem conhecido, aqui no primeiro capítulo do livro do profeta Daniel, em que vai narrar aqui a estadia deles, né? Eles foram levados cativos ali para a Babilônia, quando Nabucodonosor, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor sitiou Jerusalém e aí depois levou algumas pessoas lá para a Babilônia. O jovem, né? O texto bíblico diz aqui no versículo 4, versículo 3, né? O rei Nabucodonosor disse para o seu chefe dos seus eunucos para trazer algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então veja que era um grupo seleto de jovens que foram levados ali para Babilônia. O rei queria que eles servissem ali como oficiais no palácio e que eles pudessem ajudar ali no governo do Império Babilônico. Então já eram jovens, né, bem capacitados, digamos assim, já de uma linhagem nobre e certamente com algum nível de estudo formal. E aí diz no versículo 4, jovens sem nenhum defeito. Sem nenhum defeito. Aqui é defeito, obviamente, defeito físico, né? Então não podia ser cego de um olho, aleijado, com problema em um dos braços, etc. De boa aparência. Boa aparência. Agora, boa aparência aí, isso aí muda, né, de cultura para cultura, obviamente. Que a gente não pode considerar boa aparência o que a gente pensa hoje, né, que é boa aparência, tanto do homem quanto da mulher. Naquela época, a boa aparência conforme a cultura babilônica, né? Que a cultura babilônica, no caso, que era a cultura dos vencedores, do Império Vencedor. Eles que estabeleciam as normas, as regras estéticas, né? Então, de acordo com os critérios estabelecidos pelos babilônios, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, né? Que sabedoria é essa? Ele aqui está falando de jovens hebreus, de jovens que estavam sendo instruídos na sabedoria da Torá,
a sabedoria da lei mosaica, ali dos ensinamentos rabínicos, dos sábios de Israel. Mas não está falando, obviamente, sabedoria babilônica, porque eles ainda não conheciam, talvez, o que os babilônios, a forma como a ciência babilônica estava, né, se desenvolvendo. Isso eles foram aprender posteriormente. Então, instruídos em toda a sabedoria, talvez princípios elementares de matemática, de alguma coisa que na época era acessível aos jovens da classe nobre, que eles tinham tutores particulares para ensiná-los. E veja que isso é bem conhecido na história universal. O filósofo Aristóteles, ele foi instrutor do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, estava um barulhinho, esse barulhinho aí de fundo, um barulho zoado. Tu mexeu aí. Muito bem, então, ou seja, eles eram instruídos em toda a sabedoria que estava disponível naquela época, lá do profeta Daniel. Doutos em ciência. Ciência, aí se a gente for... Essa palavra ciência hoje tem uma conotação, obviamente, né? O cara ser um doutor em ciência hoje, ele tem que ter estudado muito, frequentado, né, uma boa universidade, e também hoje é separado, né? Hoje você não é doutor em ciência, você pode ser doutor em química, doutor em física, doutor em astronomia, doutor em matemática, é separado. Mas naquela época, provavelmente era um pacote só, e eles tinham que ser doutos em ciência, ou seja, eles já tinham que ter essa instrução de algum conhecimento. Por exemplo, Salomão, ele discorreu sobre as plantas, sobre animais, então era um homem douto na ciência que se podia conhecer na época, né? Porque obviamente que a ciência se desenvolveu de lá para cá. Não podemos nem usar essa palavra ciência como a gente entende ela hoje, né, para aquele período histórico. Versados no conhecimento. Olha só, instruídos em toda a sabedoria. Não sei se aqui incluía a filosofia possível na época, né, que se conhecia na época. Doutos em ciência, na época, versados no conhecimento. Então, olha só o tripé. Sabedoria, ciência e conhecimento. Então, não era para qualquer um, né? Então, é interessante que a gente olha, geralmente, obviamente, né? Nós somos cristãos e cremos num Deus Todo-Poderoso, e sempre a gente procura ver ali as características espirituais dos personagens bíblicos, né? O Daniel era um homem de Deus, né? Um jovem de Deus, depois um homem de Deus, muita oração, que orava muito, jejuava, e Deus revelava mistérios para ele. Geralmente essa parte é que chama mais atenção nossa, né? Mas ele também era um jovem bem preparado, não só ele, como os outros também, né? O Sadraque, o Misael, Ananias e Azarias. Eles também eram bem preparados no conhecimento, digamos assim, né, como se fala hoje, no conhecimento secular. Eles não eram incautos. Então, assim, tem muita gente aí que, né, estudar para quê? Conhecer ciência para quê? Etc, né, menosprezando o conhecimento
secular, digamos assim, né? Que se adquire nos bancos escolares, né? E nas faculdades. É claro que cada um com seu chamado, né? Tem pessoas que não vão alcançar um nível elevado de estudos. Mas aí Deus tem a sua obra na vida de cada um. Então, tu encontra Pedro, que era um pescador, João, pescador, Tiago, pescador, né? Embora muita gente pense que eles eram pessoas simples, ou no sentido simplórios, não era não, porque parecia que eles já tinham até negócios na área da pesca, né? Então, ou seja, eram pessoas, pelo menos, que tinham uma estrutura comercial, uma estrutura administrativa, de gestão de negócios, daquela época, né? Mas eram pessoas que sabiam negociar, eles iam lá, pescavam, traziam o pescado, como se faz até hoje, né? E vendiam aquele pescado ali para os distribuidores, para os compradores, faziam as contas, pagavam os empregados, e tinha que estar sempre renovando as redes, consertando alguma coisinha nos barcos. Ou seja, eram pessoas que tinham conhecimento, conhecimento básico dessa área de negócios. Então, mas mesmo assim, não eram pessoas que tinham estudos formais superiores. E também Deus chamou Paulo, que era um homem de grande instrução, né? No conhecimento não só do Antigo Testamento, da Bíblia, né? Da Bíblia dos judeus, no caso, o Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, mas também, obviamente, de outros assuntos também. Ele era conhecedor de literatura, ele cita poetas gregos. Ele é uma pessoa que tinha ele tinha uma cultura grega, helênica, né? Tinha uma cultura hebraica e também certamente ele tinha conhecimento da cultura latina. Então, ou seja, era um homem bem preparado. E entre outros, Lucas, né, que era um médico, e para ser médico naquela época tinha que estudar muito, porque não é como hoje, né? Hoje ainda tem que estudar muito, né, para ser um médico, um bom médico, né, na faculdade de medicina, geralmente 6 anos. Então, veja só, aqui, esse grupo que foi levado para a Babilônia, eram pessoas gabaritadas, como se diria hoje, né, pessoas bem instruídas, bem preparadas. O eunuco lá, o chefe dos eunucos, não ia levar qualquer um para ser um oficial do rei Nabucodonosor, ali na Babilônia. Por quê? Porque era um império dominante da época. Era o império que dominou a região toda na época. Então, imagina, hoje, agora para ser um alto funcionário, hoje como o Daniel depois se tornou, né, o chefe dos governadores. O líder ali, o primeiro-ministro, digamos assim, né, o primeiro-ministro. Ele se tornou o primeiro-ministro de Israel, da Babilônia. Tu imagina, é como se fosse hoje o primeiro-ministro lá dos Estados Unidos. Mal comparando, né? Acho que até mais, porque não tinha outra nação, outro império parecido na época, né, com o da Babilônia, quando estava no auge. Então, ou seja, o Daniel, ele chegou a ser o primeiro ministro lá da Babilônia. O oficial superior, só abaixo praticamente do Nabucodonosor, do imperador.
Então, e certamente o Daniel, assim como José, depois, antes lá no Egito, né, se tornou o governador geral do Egito, só estava abaixo de Faraó quando o Faraó estava no trono. Ou seja, só que Faraó não mexia ele não tratava dos assuntos do dia a dia. Quem tratava era José. Da mesma forma, acredito que Nabucodonosor não se preocupava com o dia a dia do governo, que ele colocou nas mãos de Daniel. Então veja só, pessoas preparadas, porque Deus tem, né, as pessoas certas para os lugares certos no momento certo. Isso tu vê claramente no livro de Esté, quando Deus levantou ali a Esté para ser a rainha, para ela ser a rainha do Assuero, e depois ela foi usada para a libertação do povo judeu, né, do ataque lá de Amã. Então veja só, mito que existe, que a gente, o cristão, né, tem que só orar, ler Bíblia e buscar Deus e resolveu. Tudo bem, isso aí é imprescindível, é importantíssimo, para qualquer cristão. Agora, dizer que o conhecimento, né, de uma maneira geral, ele prejudica a espiritualidade, como muita gente aí acha que prejudica, está totalmente, redondamente enganado. Por quê? Porque aqui nós vemos que claramente, não só eu estou falando dessa passagem aqui, mas tem muitas outras na Bíblia que corroboram essa tese que eu estou aqui defendendo. Então, cada um é chamado como Deus, né, quer chamar, na seu nível, para fazer a obra que ele tem escolhido para cada um fazer, tá certo? Claro que tem aquele trabalho geral que todos os cristãos podem fazer, como testificar de Jesus, falar do amor de Deus para alguém. Isso aí não precisa, obviamente, a pessoa ter grandes estudos para fazer isso. Basta falar o que Jesus fez na sua vida, né? Jesus me salvou, me transformou. Eu era um alcoólatra, hoje eu estou liberto, etc. Isso aí não precisa. Agora tem certas funções, certos trabalhos, certas tarefas que Deus vai levantar alguém com uma capacidade de conhecimento formal maior. Por exemplo, né, nós precisamos ter juízes cristãos nos tribunais, no poder judiciário. Por quê? Porque muitas leis que atentam contra os princípios bíblicos estão sendo defendidas e aprovadas nesses lugares. Mas para chegar a ser um juiz, o cristão tem que estudar muito, porque é um dos concursos mais difíceis que existem no Brasil. Não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, para se tornar um juiz. E um juiz federal é mais difícil ainda. Então, Deus quer levantar jovens, moças e rapazes, homens e mulheres, para ocupar esses espaços públicos e serem testemunhas do Senhor Jesus nesses lugares também. Mas aí não é uma pessoa com pouco estudo formal que ela vai alcançar esses lugares. Então a obra de Deus, ela é feita em vários lugares. É no palácio lá da Babilônia, é também lá na Choupana, né, na beira do mar da Galileia. Deus está trabalhando em todos os lugares, usando os seus instrumentos, aqueles que se colocam à disposição dele para serem usados.
Então aqui chegando, versados no conhecimento, né, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Olha só, fossem competentes para assistirem no palácio do rei. É aquilo que eu falei aqui pouco antes. Não é qualquer um que ia lá ser um oficial no palácio do rei Nabucodonosor, né? Ou em qualquer local de governo de um país, de uma nação. A pessoa tem que ter um certo nível. Claro, isso aqui a gente está falando da parte material, digamos, né? O conhecimento das normas, das regras da administração pública, etc. Essas coisas. Aqui não está falando do aspecto espiritual, isso aí já é outra questão, tá? Mas se a pessoa só espiritual, sem esse conhecimento, ela seria usada em outras coisas, mas não nesse tipo de trabalho. Não nesse tipo de trabalho, isso aqui é um trabalho específico. Deus levanta pessoas específicas para tarefas específicas. Isso a gente vê ao longo da Bíblia, não é apenas um caso. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, dos babilônios. Caldeus é sinônimo de babilônios. Então veja só, eles vinham já com essa bagagem de instrução formal, mas eles ainda iam passar por um curso superior na Babilônia, até chegar à formatura, e eles iam ser, na formatura, examinados pelo próprio rei Nabucodonosor. Então olha só, eles ficaram lá aquele período estudando, aprendendo também ali a cultura dos babilônios. Obviamente que eles, por serem jovens, conhecedores da Torá, conhecedores da lei de Deus, eles sabiam filtrar tudo aquilo que era ensinado ali na sala de aula ali para eles, lá na Babilônia. Eles sabiam filtrar aquilo que podia, né, isso aqui não atenta contra o princípio bíblico, isso aqui não atenta. Então, como a gente tem que fazer hoje, né? Tem que fazer hoje. Tem algumas leis e também algumas culturas que não são, obviamente, de origem bíblica, mas no seu núcleo, na sua essência, não atenta contra nenhum princípio bíblico. Então a gente apenas tenta filtrar, tenta entender, de acordo com o nosso ponto de vista cristão, mas sem se contaminar, tá certo? Então eles tiveram que aprender a cultura e a língua dos caldeus. E aí o rei determinou para eles uma ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Se fossem aprovados, né? Assistiriam diante do rei. Se fossem aprovados ali no teste final. O teste final, acredito que ao longo do curso eles passaram por alguns testes, mas o teste final seria ali a oitiva, como se fala. Se fala muito essa palavra hoje, né? Na oitiva, ou ali a conferência, ou a sabatina ali diante do rei Nabucodonosor. E aí o chefe dos eunucos já começou
a mudar o nome deles. Isso, obviamente, não fez por conta própria, ele fez porque era uma regra do Império Babilônico. Vamos mudar o nome, esse nome deles aí tá se referindo ao Deus que eles servem, ao Deus dos hebreus. Não, nós vamos mudar o nome deles vamos colocar um nome que se refira ao Deus babilônico, ou aos deuses babilônicos, que era mais de um. Então trocou o nome. Daniel colocou Beltesazar, Ananias colocou Sadraque, Misael colocou Mesaque e Azaria colocou Abdinego. Então já houve uma mudança. Só que sim, pode mudar o meu nome, mas não vai mudar a minha essência. Mudaram o nome deles ali na Babilônia. Acredito que entre os 4 ali, eles continuavam usando o mesmo nome que eles tinham, né, de hebraico. Mas lá fora era o ministro Beltesazar. Só que aquela coisa, né? Muda a aparência, muda ali o nome, a forma, mas eu não mudo o que eu sou. Eu só adoro a um Deus. Isso vai ficar provado depois em vários episódios no livro do profeta Daniel. Tanto com os 3 lá, o Ananias, Misael e Azarias, como também com Daniel. E aí o verso 8, esse verso que nós lemos aqui, para nós finalizarmos essa breve reflexão: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha só, resolveu Daniel. Não veio nenhum anjo para falar com ele. Não teve nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhum sonho. Não. Ele, por ser um conhecedor da palavra de Deus, ali do Antigo Testamento, da Torá, de todos os textos que na época dele existiam, por ser um conhecedor profundo, um estudioso, um jovem temente a Deus, ele resolveu: posso morrer, mas eu não vou me contaminar com essa comida aí, não. Não vou me contaminar com isso aí que eles estão me oferecendo. Não só Deus, aqui, eu acredito que esse resolveu Daniel não contaminar-se, não era só em relação... Aqui o texto bíblico diz: as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Mas acredito eu que essa determinação de Daniel ia além de só não comer ali as finas iguarias do rei e beber o vinho da mesa do rei. Era em relação a qualquer outro assunto, qualquer outro aspecto da cultura babilônica que pudesse contaminá-lo, né, como um judeu piedoso e temente a Deus que ele era. Então ele resolveu, isso é que o cristão tem que ser assim, né? Eu vou tomar uma decisão e vou permanecer nessa decisão de não pecar, de não fazer isso, porque isso desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo. Toma decisão. Nós somos, nós temos a vontade livre para tomar decisão, para escolher o que agrada a Deus e rejeitar o que desagrada a Deus. Mas você tem que tomar decisão e ser firme, não ficar titubeando. Será que é isso mesmo? Será que a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso manual de fé e prática? Na Bíblia nós encontramos tudo que Deus requer de cada um de nós que professamos segui-lo, professamos ser um servo de Deus. Então, assim, outra coisa que ele firmemente, ele resolveu, tomou uma decisão e firmemente, não foi aquela decisão mole, aquela decisão vacilante.
aquela decisão que não é bem embasada, bem fundamentada, bem estruturada. Quando a gente tem uma estrutura e a gente reflete sobre qualquer assunto e a gente precisa tomar uma decisão, a possibilidade de estar certa é bem maior do que se você toma uma decisão intempestiva, uma decisão sem fundamentação, sem uma reflexão profunda sobre o assunto. Aí você pode ter que voltar lá atrás, vai passar vergonha, muitas vezes. Porque tomou uma decisão, é igual aquela pessoa que se empolga, né? Isso acontece muito, irmão Josué, na virada do ano. Este ano eu vou ler toda a Bíblia. Este ano eu vou orar toda madrugada. Este ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ele começa a todo vapor, né? Na primeira semana de janeiro. Alguns conseguem até chegar ao final de janeiro. A maioria não passa de fevereiro. Por quê? Porque não foi uma decisão, né? Como essa de Daniel aqui, ó, firme. Foi uma decisão intempestiva, sentimental, emocional, né? Ali, talvez ali o pregador, alguém que estava falando ali, falou algumas palavras, aí emocionou, a pessoa ficou emotivada, e aí ela falou, eu vou lá na frente, eu vou tomar essa decisão, está na hora de mudar. Mas ela não vinha pensando nisso, nem foi para o culto pensando nisso. Chegou lá no culto, ali alguém falou alguma coisa ali, um pregador eloquente, aí fez aquele apelo, né, que é muito usual no nosso meio, que toca nas teclas da emoção humana. Aí a pessoa se empolgou, até chorou. E foi à frente e tomou uma decisão. Decisão nada, aquilo ali não é decisão. Decisão é quando a gente reflete profundamente e a gente consegue avaliar os prós e os contras daquela decisão que a gente vai tomar, ou que já tomou, que vai tomar, que ainda não tomou, que vai tomar. Então Daniel, ele fez isso, resolveu Daniel firmemente. O que é isso? O que significa isso? Se o Nabucodonosor não gostar, quiser me matar, o problema é dele. Eu vou morar com meu Deus, mas eu não vou me contaminar. Então ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aqui tem várias interpretações, né? Finas iguarias do rei podiam ser comidas sacrificadas a carnes sacrificadas de animais sacrificados aos ídolos babilônicos, né? Ou então de animais considerados imundos para os hebreus, e etc. Então tem algumas interpretações sobre por que ele não quis comer essas carnes, né? E o vinho, obviamente, você beber vinho, devia ser um vinho da melhor qualidade, né? Porque ninguém ia servir um vinho para o rei Nabucodonosor, um vinho de quinta categoria. Era um vinho bom. Só que é o seguinte, o vinho, a pessoa começa a beber vinho ali, ele vai perdendo o controle, né? Vai perdendo o controle e, obviamente, vai tomar decisões contaminadas, porque o álcool, ele mexe na estrutura, obviamente, da capacidade cognitiva do ser humano. Mas, claro que não foi só em função disso que Daniel rejeitou. Tinha toda uma questão cultural, né, religiosa por trás, né? Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Olha só, ele pediu ao chefe dos eunucos. Só que Daniel, a gente vai ver depois no decorrer daqui do livro, que a gente não
fica para uma próxima reflexão. Daniel, ele pediu, mas antes de pedir para o chefe dos eunucos, ele já tinha pedido para Deus. Ó Senhor, toca nesse chefe dos eunucos aí para ele aceitar nosso pedido. Ele já tinha buscado a Deus, ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia, no mínimo, né? Acredito que ele orava mais, mas o que está registrado aqui, 3 vezes ao dia, ele ia lá no quarto dele, dobrava os joelhos e orava. Então, veja só, e não foi vamos confiar aqui no chefe dos eunucos para ele nos ajudar. Não, primeiro você fala com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Fala com o Deus Todo-Poderoso. Aí depois é que você vai lá para o teu patrão e pedir o aumento. Se Deus trabalhar no coração do patrão, se não, glória a Deus, aleluia. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo, né? Não é por causa disso que a gente vai perder a nossa salvação, né? Mas é isso, o princípio é, primeiro busca a Deus, primeiro fala com Deus, né? Em todas as questões, em todas as situações que o cristão tenha que lidar, que enfrentar. Primeiro busca a Deus, faz a vontade de Deus, seja fiel a Deus. É que não vou nem entrar aqui na questão financeira, porque é outro assunto. Mas que Deus vai trabalhar em nosso favor, segundo a vontade dele. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha só o que o texto bíblico diz aqui, irmão José, conforme eu estou falando. Primeiro busca a Deus e depois fala com os homens. E o versículo 9 confirma tudo isso. Ó. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Foi Deus que tocou no chefe dos eunucos para que ele tivesse misericórdia e compreensão com Daniel e seus amigos. Mas aí o chefe dos eunucos, ele quis ajudar Daniel, mas ele ficou com medo do rei, né? E ficou com medo que o rosto dele ficasse abatido, mais do que os outros jovens, e ele, no caso, pudesse correr perigo de morte, né? O rei podia, esses 4 aí que você não deu as minhas finas iguarias e o meu vinho, tão pálidos, tão fracos. E isso, obviamente, não aconteceu, né? Pelo contrário. E ele ficou vacilante, o chefe dos eunucos, mas aí Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então Daniel e seus amigos só comeram legumes durante 10 dias e beberam água. Só comeram legumes e beberam água. E aí fizeram esse teste. E aí no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. E estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha só. Estavam mais robustos, mais fortes, mais viçosos, mais aparência melhor. E no caso para essa cultura babilônica, assim como para a cultura secular, odierna, a aparência é tudo para muita gente hoje, né? Para a maioria da sociedade, né? A aparência, vivem da aparência e de aparência. E naquela época também já era assim, porque a cultura de hoje é uma reprodução da cultura babilônica. Essa que é a verdade. Se você vê a cultura hoje que é dominante nas sociedades odiernas, é a mesma cultura babilônica. Por isso nós até estudamos aí um trimestre passado sobre isso, né? Sobre esse espírito da Babilônia. Então, no fim dos 10 dias, sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei.
Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então eles ficaram 3 anos, praticamente, comendo legumes e bebendo água. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Olha só, Deus deu. Deus deu. Tá? Estudei 14, 15 horas por dia. E cheguei ao conhecimento. Não, aqui está falando que Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, os 4 tinham conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel, além disso, tinha também inteligência de todas as visões e sonhos que Deus deu para ele. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor, depois de 3 anos, né? Que eles tinham que ser mantidos por 3 anos. Depois de 3 anos, se apresentaram diante de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Olha só. Os outros comeram as finas iguarias do rei, beberam o vinho da mesa do rei, ficaram abaixo de Daniel e seus amigos. É claro que aqui tem uma operação sobrenatural, né? Todo o poder de Deus aqui na vida desses jovens, que eram jovens piedosos, tementes a Deus, que realmente eram sinceros em servir a Deus. E aí, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, aqui está falando matéria de sabedoria e inteligência dos babilônios. Então, veja só, 3 anos, os outros também tiveram 3 anos de estudos, certamente alguns já tinham um conhecimento mais aprofundado da cultura babilônica do que o Daniel, Misael e Azarias, Ananias, Misael e Azarias, e já tinham a concorrência, já devia ter um conhecimento maior, talvez, né? Talvez ali os jovens da Síria já conheciam essa cultura mais ou menos, mas eles não, eles eram hebreus, então eles estavam bem afastados dessa cultura. Mas mesmo assim, em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. 10 vezes. Então, enquanto os outros tiraram nota 1, Daniel e os seus amigos tiraram nota 10. Então, 10 vezes mais doutos do que os magos e os encantadores que havia em todo o seu reino. Olha só. Eles estavam começando a carreira ali como oficial do Império Babilônico, mas já estavam sendo considerados mais doutos, mais capazes, mais preparados do que os magos e encantadores que havia em todo o seu reino, que já vinham estudando há muitos anos. Isso é Deus, é Deus na vida deles. Assim como nós hoje, muitas vezes, alcançamos coisas que a gente pensa assim, por mim mesmo, eu não seria capaz de fazer isso, né? Quando eu comecei a pregar, eu não consegui falar 5 minutos, apesar de já ter um bom conhecimento da bíblico-teológico, mas por falta de prática no uso do microfone, diante de uma plateia, diante de um auditório, eu não sei se por vergonha ou timidez ou qualquer outra coisa, acredito eu que foi mais por falta de prática. Eu não consegui falar mais do que 5 minutos, travei completamente. Mas com o passar do tempo, aí eu fui orando, pedindo para Deus, Senhor, me dá graça, me capacita,
né, com os dons que eu preciso para ministrar a tua palavra. E Deus foi me dando, e com o tempo fui praticando também, fui tendo a oportunidade, fui praticando, fui orando, pedindo para Deus abrir as portas da palavra e tal. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, eu consegui, né, digamos assim, né, que hoje eu consigo pelo menos falar um pouco mais, né, do que 5 minutos. Não sou pregador, obviamente, de conhecido, mas isso aí não importa. O que importa é que, isso eu só dei um pequeno exemplo, mas tem outras coisas também na minha vida que eu não alcançaria se não fosse o poder de Deus, a graça do Senhor Jesus na minha vida. E assim também qualquer um. Então, você que hoje tem aí uma chamada, um dom, né, para alguma coisa no reino de Deus, e acha que não tem condição, né, busca Deus, coloca diante do Senhor, que é o Senhor quem capacita. Ele chama, capacita e envia. Ele chama, capacita e envia. Ele não envia ninguém sem a capacitação dada por Ele. Tem a capacitação que nós podemos obter aqui, né, com os estudos, fazendo cursos e etc., lendo. Mas tem a capacitação sobrenatural, que aí o Espírito Santo é quem concede, né? E esses, né, 3 aqui, esses 4, né, o Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, são um exemplo disso tudo que a gente está comentando. Então, a reflexão de hoje é essa. Não se contamine, porque vale a pena servir a Deus fielmente. Vale a pena servir a Deus com convicção. Vale a pena servir a Deus, né, de uma forma resoluta, de uma forma firme. Porque Deus vai nos usar naquilo que Ele tem já planejado para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ouvir mais um louvor e logo estaremos retornando aqui para o encerramento desse programa. Tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, eu sinto ela nessa hora, nesse instante, a me segurar. A tua mão, eu sinto ela todo instante a me guardar. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta,
A mão de Deus que te protege, te defende do mal. É a mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé. A mão de Deus sobre a tua casa, a mão de Deus que te guarda, é a mão de Deus, a mão de Deus. Sente a mão de Deus aí tocando em você. Olha a mão de Deus aí protegendo, defendendo, te guardando, te livrando, te amparando, a te sustentar. E toda ferramenta preparada não vai prosperar. Toda língua que se levantar você vai condenar. A mão de Deus está estendida sobre você para te proteger. Pode 1000 cair na tua direita e 10.000 cair na tua esquerda. Atingido não serás, atingido não serás. A mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta, a mão de Deus, oh glória, a mão de Deus. Sabe por que tua família está de pé ainda? Muito bem, graças a Deus, estamos chegando ao fim dessa programação nesta quinta-feira. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, você que vai ouvir também na gravação, que as bênçãos de Deus recaiam também sobre a sua vida. Vamos agradecer, hoje não tivemos participação de ninguém no chat. Vamos agradecer a Deus então por esta programação e vamos continuar servindo ao nosso Deus, como Daniel e seus amigos, e certamente Deus vai derramar suas bênçãos abundantemente sobre nós. Oremos. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, nesse estúdio da Web Rádio Farol. Pai, louvando o teu nome através desses louvores, também, Senhor, falando da tua santa palavra. Abençoa cada ouvinte aqui da Web Rádio Farol, Senhor, abençoa todos os programas, Senhor, que são realizados aqui nesta rádio. Tudo é para a honra e glória do teu nome, para pregar o teu evangelho, falar das boas novas de salvação em Jesus Cristo, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, sejam transformadas, Senhor, pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, continua abençoando, usando, Senhor, essa programação, Senhor, tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a todos e nos encontramos na quinta-feira que vem, querendo Deus. A mão